Últimos dias para a prova da Polícia Civil do Paraná, PCPR. A gente vai seguir com a nossa última revisão, a parte 2 agora. Vamos pegar aqueles pontos que a gente não pegou na revisão anterior para tentar abranger o máximo possível, tá? O foco aqui vai ser nas partes mais polêmicas, mais complicadas que pode cair na sua prova, tá? Eu não vou ficar falando daquela parte mais básica, eu vou direto naquele ponto que às vezes pode te ajudar e te salvar na prova porque ainda você não pegou direito, tá? Esse vai ser o foco da revisão. Só antes de começar, eu queria falar o seguinte, tá? Agora, é mais importante do que você aprender alguma coisa nova, você revisar aquilo que você já sabe e principalmente manter assim, ó, a mente calma, cara. Mantém-se tranquilo, tá? Eu, nesses últimos dias, até costumava me afastar de grupos de concurso, de Telegram e tudo mais, porque, cara, às vezes fica um ambiente meio tóxico, assim, de concorrência tá alta, vai adiar, não vai adiar, tem que levar tal coisa. Você sabe as regras do jogo. Leve ali a sua caneta da cor correta, leve o seu alimento, a água principalmente, está um cenário de pandemia, tá? Pode ser muitas vezes que não tenha bebedouro, provavelmente não vai ter. Então assim, se adiar, você acompanhe, beleza. Agora, não está adiada a prova e vamos seguir concentrado. Então a mente tem que estar relaxada no dia da prova, isso faz muita diferença, tá? Só queria dar esse recado para vocês. Mais importante do que você aprender coisas agora nessa reta final é manter a mente tranquila e focada para fazer uma boa prova. Isso faz muita diferença, beleza? Vamos seguir para nossa revisão aqui, tá? Vamos começar falando sobre pontuação. 2 pontos que eu quero que você grave, pelo menos hoje aqui, sobre pontuação, que a UFPR vai pegar você. Não separar sujeito de predicado, que é o nosso básico, beleza? Por pontuação. E cuidado com as orações adverbiais, porque elas podem vir deslocadas na frase e aí a pontuação é obrigatória. Vou te dar alguns exemplos. A Polícia Civil cumpriu 3 mandados de prisão nas últimas décadas, nas últimas semanas. Nosso sujeito, a Polícia Civil, não pode ter pontuação entre a Polícia Civil e o predicado, não tem, tá? E ali na última parte do nosso trecho tem nas últimas 2 semanas, que é a nossa oração adverbial de tempo, só que ela vem na ordem natural do jeito que ela está escrita aqui, tá? A ordem natural de uma oração adverbial, ela vem no final da frase. Se a gente desloca isso para o meio ou para o começo da frase, obrigatoriamente a gente tem que isolar isso por pontuação. Por exemplo, a Polícia Civil, vírgula, nas últimas 2 semanas, vírgula, cumpriu 3 mandados de prisão, ou então ela vindo no começo da frase também isolada por vírgula. E já a gente já parte para nossa questão. Uma questão de pontuação que eu vejo que ela pode complicar é justamente jogar várias orações adverbiais deslocadas na frase. Você tem que sempre estar tentando, se aquilo é uma oração para deslocar, isolar por vírgulas. Ó, aqui a gente bate o olho, tem um trechinho, tá? Vamos primeiro identificar o sujeito, que é Suzana, tá? Então não pode ter nenhum tipo de pontuação entre sujeito e predicado. E vamos identificar se tem algumas orações adverbiais deslocadas nessa frase. A gente vê que tem 2, olha. Eu vou ler a frase primeiro com você. Suzana declarou que caso quisesse viver anonimamente, iria trabalhar no mosteiro. Afirmando também que se ela se expõe é porque gosta de aparecer. 2 orações adverbiais. Caso quisesse viver anonimamente e se ela se expõe. São orações adverbiais deslocadas que expressam uma condição, tá? Por isso que elas têm que vir isoladas por vírgula e por isso que nossa resposta é a alternativa D, que isola corretamente essas 2 orações adverbiais. Beleza? Vamos já para o nosso próximo assunto, tempo verbal, tá? Que temos que saber que mais complicado que a UFPR gosta aqui. Ela gosta justamente daqueles tempos verbais que expressam hipótese, dúvida, tá? Diferente do indicativo, que expressa uma certeza, a gente tem o nosso modo subjuntivo. Modos subjuntivos são tempos verbais que expressam exatamente isso, uma hipótese, uma dúvida, um sujeito. E ele é dividido em 3 tempos verbais. O subjuntivo do presente, do pretérito imperfeito e do futuro, beleza? Vou dar alguns exemplos, você vai entender isso. Ó, no presente, talvez eu faça o jantar hoje. O verbo faça está exatamente nesse tempo verbal, presente do subjuntivo, e vai expressar uma hipótese. Talvez ele faça o jantar, talvez não faça. Isso não é uma afirmação 100% certa. No pretérito imperfeito, se ele fizesse o jantar, já estaríamos dormindo agora. Então, lá no passado, né, se tivesse feito o jantar, se tivesse essa hipótese, tivesse acontecido. E no futuro, quando ele estudar para a prova, irá ser aprovado, tá? É uma coisa que pode vir a acontecer ou não. E é exatamente isso que é nessas horas que a gente vai ter que usar o subjuntivo, tá? Sobre o indicativo, eu queria falar sobre um tempo verbal em específico, que é o futuro do pretérito. Porque o indicativo, de modo geral, ele vai expressar uma certeza, uma afirmação. Mas esse tempo em específico, o futuro do pretérito, ele também vai se aproximar sintaticamente de uma hipótese, tá? Como assim? Ó, o futuro do pretérito é algo que pode ter acontecido posteriormente a algo no passado. Ou seja,
é algo que tem uma dependência do passado. Ele vai acontecer se algo lá atrás tivesse acontecido. Ó, vou pegar esse nosso exemplo ali em cima. Ó. Se ele fizesse o jantar, já estaríamos dormindo agora. O verbo estaríamos está exatamente nesse tempo verbal, futuro do pretérito. É algo que aconteceria se algo lá atrás tivesse acontecido. Por isso que eu digo que é um futuro com dependência do passado. De certa forma, ele vai expressar uma hipótese também, mesmo sendo parte do indicativo, tá? E para a gente fechar esse nosso raciocínio na gramática, eu quero dizer o seguinte. O futuro do pretérito quase sempre vai ser utilizado junto com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Veja bem, o futuro do pretérito indica algo que acontece se algo no passado teria acontecido. E qual é o tempo verbal que indica uma hipótese lá no passado? É justamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu sei que é um pouco complicado aqui, a gente está em época de revisão, eu tenho que passar isso para você em 2, 3 minutos. Menos até, né? Se eu tivesse um pouco mais de tempo, a gente conseguiria aprofundar mais. Mas eu acho que deu para pegar a ideia, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo indica uma hipótese do passado. Futuro do pretérito indica uma hipótese do presente que depende de uma hipótese do passado. Vamos fazer uma questão que vai ficar mais claro, tá? Olha só. Considere o seguinte trecho. Há quem diga que um dos sonhos das mães que têm filhos homens é poder levá-los ao altar. Dona Zenaide, porém, talvez não. Nós temos que começar a preencher com alguns dos verbos lá embaixo. O que eu quero que você observe aqui em cima é que se trata de uma hipótese. Por que eu sei disso? Exatamente pela expressão talvez. Ela indica que o trecho, que o tempo que se passa ali é uma hipótese. Pode vir ou não acontecer. Por isso que nós temos que preencher ali nas lacunas verbos que indicam incerteza, verbos que indicam hipótese. A gente vai se socorrer através do tempo subjuntivo, beleza? Ou do futuro do pretérito também que indica uma hipótese. Então, talvez não. Conseguiria, conseguiu ou conseguisse, tá? Conseguiria, isso aí é indicativo. Conseguiu, pretérito perfeito do indicativo? Não. Então, conseguisse vai ser a nossa resposta aqui, tá? Conseguisse é justamente o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Talvez não conseguisse. É uma hipótese. Internada na UTI do Hospital Santa Catarina com câncer no pulmão, ela, tananã, ausente da cerimônia, que é o filho Marcos Zimmermann, tananã, a união com Jaqueline Sadzinski. Olha só, aqui o texto está passando para a gente justamente hipóteses que poderiam ter acontecido, tá? Pode acontecer ou pode não acontecer. Quem remete a isso é justamente o futuro do pretérito, uma hipótese que pode ter acontecido dependendo de algo do passado. Internada na UTI do Hospital Santa Catarina com câncer no pulmão, ela ficaria ausente da cerimônia, em que o filho, Marcos Zimmermann, celebraria a união com Jaqueline Sadzinski. Mas Marcos não poderia admitir que no dia do seu casamento, Dona Zenaide não estivesse ali. Ele finaliza nosso trecho justamente com os dois tempos verbais que a gente falou, o futuro do pretérito e o pretérito perfeito do subjuntivo. Então, são todos verbos que indicam hipótese, tá? E esse texto pede isso, porque ele é uma hipótese. Talvez isso aconteceria, talvez isso não. Agora, uma questão mais tranquila também de tempos verbais, tá? A natureza é inexorável no momento de garantir a vida. Alguns pássaros, como o pato lá de pés azuis, colocam 2 ovos. Seu filhote que, e aí ele traz vários tempos verbais, tá? Nasceu, pretérito perfeito indicativo, nascerá, futuro, nasceu de novo, pretérito, nasce, presente. Então, ele joga 3 tempos verbais, passado, futuro ou presente. Em que tempo verbal que se passa no nosso trecho, tá? E a gente consegue justamente perceber qual é o tempo verbal se a gente observa o verbo colocam. O texto está no presente, tá? Alguns pássaros colocam 2 ovos, por isso que a gente tem que continuar no mesmo tempo verbal que se passa o texto, tá? Se o filhote que nasce presente primeiro vê que não cresce o suficiente, seja por sua mãe não lhe dar comida ou por uma época de pouco alimento, mata a bicadas do segundo filhote. Se há comida para os 2, então tudo certo, ok? Então, o texto se passa no presente, a gente observa isso pelo contexto e aí a gente vai preencher com verbos também que estão no presente. Agora vamos partir para o nosso próximo assunto, que é concordância verbal, tá? Já começa com a regra geral. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito, beleza? E aí a gente tem algumas particularidades. A primeira são expressões partitivas. O que é uma expressão partitiva? Uma expressão que vai pegar parte do todo. Por exemplo, a maioria das pessoas. A maioria é uma expressão partitiva, ela vai particionar o todo, que são as pessoas. A maioria das pessoas, e aí a gente fala opinou sobre o assunto ou opinaram sobre o assunto. Nesse caso, a regra é o seguinte, você já vai entender
que o verbo pode concordar tanto com a expressão partitiva, no caso maioria, quanto com o substantivo, pessoas. Maioria está no singular, pessoas está no plural, logo nosso verbo pode estar tanto no singular quanto no plural. Então, a maioria das pessoas opinou ou opinaram sobre o assunto, ok? Quando você vê uma expressão partitiva que pega parte do todo, concorde tanto com a expressão quanto com o substantivo. Algo parecido acontece com uma regra quando se fala de porcentagem, tá? Nesse caso, por exemplo, 1% dos concurseiros. O verbo tem que concordar com um ou com concurseiros. Nesse caso, a regra é bem parecida. O verbo concorda tanto com o número 1 ou quanto substantivo concurseiros. Um singular concurseiros plural, a gente já sabe que nosso verbo pode estar tanto no singular quanto no plural. Então, 1% dos concurseiros estuda muito ou estudam muito, indiferente. 50% da população votou ou votaram contra o candidato. 50% é plural, população é singular, tanto faz, tá? E para finalizar, eu passo para você uma lista de verbos que possuem acento diferencial e que a UFPR cobra. O que é acento diferencial? São verbos que no singular apresentam uma acentuação gráfica e no plural outra acentuação gráfica. Por exemplo, contém, que no singular apresenta o acento agudo e no plural o acento circunflexo. Da mesma forma, o verbo detém, retém, mantém e tem. Aí está a lista. Decore essa lista, é muito interessante. A gente vai ver que a UFPR cobra isso através de uma questão também. Olha, assinale a alternativa que as formas verbais estão grafadas corretamente. Nem todos os armários contêm livros. E a gente já olha o contém e já se liga que ele tem acento diferencial. A forma como ele está grafado aqui é singular. Ele está concordando com o quê? Qual que é o núcleo do nosso sujeito? O núcleo do nosso sujeito é armários, tá? Por isso, plural, por isso contém deveria vir com acento circunflexo. Errada essa alternativa. Diversas iniciativas de edições colaborativas compõem. Nesse caso, compõem do jeito que está escrito aqui, está errado, tá? Compõe no plural, apresenta um M, simplesmente uma questão de grafia. Errado também, porque compõe deve concordar com iniciativas. Não são muitos os estudantes que retêm. Qual é o núcleo do sujeito? Estudantes. Retém está no singular, porque retém no plural também possui o acento circunflexo. Errado. O aparelho mantém o usuário, tá? Nesse caso, nosso núcleo do sujeito é aparelho. O mantém tem que estar no singular, tá? E mantém no singular tem um acento ali agudo. Os especialistas veem com bons olhos a iniciativa de jogos terapêuticos. E por que essa é a nossa resposta? Porque o veem não apresenta mais acento. Depois da reforma ortográfica foi tirado o acento dessa grafia de vem, tá? Então, vem como está escrito aqui está correto. Próxima questão. Mas que em políticas de compliance, a gente tem que completar ou com alinhado ou com alinhadas, tá? O verbo tem que concordar com o quê? Qual que é o núcleo do sujeito? Mas que em políticas de compliance. É compliance o núcleo do sujeito? Não, é políticas. Ele está falando sobre políticas, as políticas de compliance, tá? Núcleo é políticas. Por isso, o verbo deve concordar com políticas. E aí, política é uma palavra feminina e que está no plural. Então, o verbo tem que estar no feminino e no plural, por isso que é alinhadas. Os objetivos estratégicos, os esforços da companhia, núcleo do sujeito, esforços, tá? Masculino e plural. Devem ser centrado, opção A. Devem ser centrado não, né? Centrado está no singular. Devem ser centrados, talvez. Devem centrarem, isso não existe. Devem de ser centrados. Aqui ele colocou uma preposição depois do devem, não existe isso. Ou devem centrar. No nosso caso a resposta é devem centrar, tá? Quero que você note o seguinte. Devem centrar é uma locução verbal, ou seja, são dois verbos que formam um único só. Nesse caso, quem vai se flexionar para o plural é a partícula auxiliar, não é o verbo principal. No caso é centrar é o principal. O devem vem para auxiliar o central, o centrar. Ele que se flexiona para o plural. Pode ver que devem foi plural, centrar não, tá? Continuando, já que o desenvolvimento da integridade nas práticas de negócios. Aqui eu quero que você observe qual que é o núcleo do sujeito também. É práticas? É negócios? Olha só, fica esperto, tá? O núcleo do nosso sujeito está lá atrás, é desenvolvimento. Ó. Já que o desenvolvimento da integridade nas práticas de negócios é o desenvolvimento que está mais ligado às mudanças comportamentais. E pensa naquilo que eu te falei, tá? Mantenha a mente calma agora, isso é muito importante, mais do que aprender coisas novas. Revisando, calmo, tenta se isolar, concurseiro tem uma vida meio de lobo solitário mesmo aqui, fica na sua caixinha, fica só com pessoas que vão te trazer boas mensagens positivas de concentração, tá? Se afasta de mensagens ruins agora, de negativismo, porque isso não vai te ajudar, tá? Espero que vocês tragam boas notícias, pelo menos em português aqui, que encham aqui o canal dizendo que
vocês foram muito bem em português, tá? Valeu, pessoal. Boa prova para vocês. Até a próxima.